1 Coríntios, capítulo 1, de 18 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Oremos mais uma vez, queridos. Santo e bendito Deus, sem a Tua instrumentalidade, Deus, nada que conseguiremos fazer, entender. Por isso, ó querido, derrame o Teu Santo Espírito para que possamos compreender, entender e internalizar aquilo que Tu tens para nós através da Tua santa e bendita palavra. Fale, Deus, conosco e a partir disso possamos nós também falar àqueles que tanto precisam e que por vezes não Te conhecem, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Temos vivido tempos difíceis, queridos, seja na área da saúde ou mesmo na área econômica. As pessoas, elas estão, a gente sabe, muito fragilizadas, assustadas, ansiosas com tudo isso que nós temos vivido nessa pandemia do Covid-19. Mas ao mesmo tempo que temos presenciado também belas demonstrações de carinho, afeto, amor entre pessoas, como, por exemplo, a nossa junta diaconal aqui da igreja, tão solícita em ajudar aos mais idosos, se voluntariando a fazer compras. Existe já estatística comprovando que aumentou e muito o chamado crime cibernético. O delegado-chefe da Delegacia de Repreensão aos Crimes Cibernéticos, ele afirmou assim, numa reportagem que peguei: nesse período tivemos acesso a muitas denúncias de pessoas que receberam links para se cadastrarem e terem acesso a benefícios do governo, por exemplo. É imprescindível que o cidadão, antes de abrir uma mensagem com uma promessa dessas, entre em contato com os órgãos oficiais e confirme a veracidade da informação antes de preencher qualquer formulário com dados pessoais. Pessoas, queridos, que se aproveitam desse período de fragilidade agora para angariar algum tipo de vantagem, como roubo de senhas, acesso a dados pessoais, propagação de informações falsas, alarmistas, enfim, mensagens que são extremamente destrutivas, que só geram então medo e pânico. E é exatamente sob esse paralelo agora que é a mensagem que abençoa e liberta, e a mensagem que aprisiona e reprime, que o apóstolo Paulo aqui nos escreve. Nesse texto ele estabelece um contraste, então, entre a mensagem da cruz, que é o Evangelho, e a mensagem do mundo. O mundo, queridos, ele tem uma mensagem. O apóstolo chama isso de sabedoria do mundo. O mundo tem tudo isso, e as pessoas, elas aí fora creem nessas doutrinas. O mundo tem a sua pregação, o mundo tem a sua verdade. Essas pessoas, elas vivem e abraçam então essas verdades. É um modo de pensar mundano, uma filosofia mundana. E o apóstolo Paulo então faz aqui esse contraste. De um lado, a sabedoria do mundo, e do outro, a mensagem da cruz. Ela, queridos, é a grande notícia que o mundo precisa ouvir. Deus criou um mundo perfeito, tudo era bom, como a narrativa em Gênesis nos fala. O homem então rompe com tudo isso ao pecar contra Deus. E com isso, o pecado agora entra e nós carecemos
de um Salvador, alguém que pudesse agora pagar a nossa dívida junto ao Pai. A solução é a vinda do Messias, do Salvador ao mundo, Jesus Cristo. E a mensagem da cruz é essa notícia maravilhosa, uma boa notícia, não um simples conselho, mas uma excelente notícia para todos nós. É o próprio anúncio de que Jesus morreu para nos salvar. A mensagem é uma só, mas ela possui significados diferentes para pessoas diferentes. Ela possui significado para aqueles que se perdem e não creem nessa mensagem, e outro significado para aqueles que a ouvem e creem e também são alcançam então a salvação. Conforme nos escreve o apóstolo Paulo, para uma parte dos que se perdem, a mensagem da cruz ela é ofensiva. Para os que se perdem, a mensagem da cruz ela é ofensiva. Tanto os judeus nessa época, como até mesmo para as pessoas dos nossos dias. Essa mensagem chega até mesmo a ofendê-los. Veja aí comigo, por gentileza, versos 22 e 23 do texto que lemos há pouco. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Os judeus eles haviam criado uma expectativa de como seria o Salvador, o Messias. Deveria ser alguém que demonstrasse grande poder, autoridade. Jamais eles aceitariam que o Salvador viesse e morresse em uma cruz para salvá-los. Eles esperavam mesmo que um rei para libertá-los e ajudá-los agora a conquistar outras nações. Um rei guerreiro, assim como foi, por exemplo, Davi. Porém, Isaías, no capítulo 53, versos 2 e 3, nos diz que ele não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Note que essa profecia lá do Antigo Testamento, ela agora se cumpre. Mesmo assim, então, os judeus não quiseram recebê-lo como seu Redentor. Jesus, da forma como veio ao mundo, como caminhou conosco, sem riqueza, e a forma humilhante com que morreu, lhes eram como uma verdadeira ofensa e um grande escândalo. Essa palavra escândalo também pode ser entendida como pedra de tropeço, como se Jesus ele fosse alguém que lhes fizesse, em uma última análise, pecar, se desviar então daquele propósito da lei que eles tinham. Eles esperavam certos sinais do Salvador. João 6,30 nos diz que a multidão, em certo momento, pergunta a Jesus: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Eles queriam ver sinais. E João 4:48 nos diz: então Jesus lhes disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Eles se recusavam a crer em Jesus, a menos que ele realizasse ali milagres, manifestações sobrenaturais. Um comentarista, Simon Kistemacher, ele afirma que aos judeus Deus havia confiado a escritura do Antigo Testamento. Romanos 3:2 nos diz: eram os beneficiários das alianças de Deus, da lei, das promessas e das leis também do culto. Apesar disso, quando Jesus veio, eles recusaram-se a crer nele, a não ser que ele se tornasse um operador de milagres, sujeito às ordens deles. Os judeus, eles entendiam que Jesus como Messias lhes era como uma armadilha mesmo. Não criam nele por quem ele era. Rejeitaram a mensagem da salvação que Jesus trouxe. Muitos hoje em dia também são assim, queridos. Pessoas que buscam sinais para que a palavra de Deus seja confirmada, buscam inclusive outras revelações. A revelação de Deus para o seu povo, queridos, já nos foi dada
é a sua própria palavra, e a palavra encarnada de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que é o próprio Senhor Jesus. Se para uns a mensagem ela é ofensiva, para a outra parte dos que se perdem, a mensagem da cruz é loucura. Assim era para os gregos e ainda é também para muitos hoje em dia, nos nossos tempos. Verso 23, loucura para os gentios. Os gregos, eles buscavam sabedoria e se orgulhavam do raciocínio lógico que possuíam. João Calvino, ele afirma que os gregos amam aquilo que possui o encanto da sutileza e se deleitam na engenhosidade humana. Muitos hoje também pensam assim, queridos. O plano da salvação, onde Cristo morre em nosso lugar, é uma total loucura, queridos. Desejavam algo mais elaborado, impensável para eles, um Deus se sacrificar em favor da humanidade, morrer no lugar de pecadores. Não conseguem ver sabedoria nessa crença. E esse termo grego tem um sentido também um pouco mais amplo do que somente os cidadãos ali de Corinto, ou mesmo de toda a Grécia. Refere-se a um grupo de pessoas sobre a influência da língua, da filosofia, da cultura grega. A sabedoria que eles procuravam não permitia que se encontrassem com o Deus verdadeiro. Não eram capazes de reconhecer o senhorio de Cristo sobre as suas vidas, o Senhor e sustentador de suas vidas. Deus não se deu a conhecer, queridos, através de sabedoria humana. Ele se fez conhecido em sua palavra e no Messias crucificado. A mensagem da cruz tem por conteúdo a obra de Cristo na cruz. Esse é o conteúdo, então, da nossa pregação. Ainda no verso 23 diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. A mensagem da cruz é uma mensagem imutável, um conteúdo certo, um conteúdo fixo. Essa é a mensagem da cruz. Cristo crucificado, a obra de Cristo ali na cruz. E o conteúdo da sabedoria humana, ao contrário, queridos, é um conteúdo vago, extremamente variável. A todo momento temos novas filosofias, tentando fundamentar modos de pensar, com o propósito de até mesmo exterminar a ideia de um Deus. Gastam-se milhões para se provar teorias que não se comprovam. Tudo muito vago, por vezes incerto. Já a mensagem da cruz é uma mensagem imutável, uma mensagem que transforma a vida. Aprove a Deus, então, queridos, salvar da destruição eterna, não aqueles que acreditam ter sabedoria própria ou os que fazem boas obras até o limite da sua capacidade, mas os que creem no Cristo crucificado, como o verso 21. Deus, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É por meio da mensagem da cruz que o homem conhece a salvação. É impossível a sabedoria humana dar esse conhecimento para o homem. Calvino, comentando acerca desse verso 21, nos diz assim: ao contrastar os crentes, cujo número é diminuto, com o mundo cego e louco, Paulo está nos lembrando de que nos equivocamos quando nos sentimos perturbados até o pequeno número dos salvos, visto que, pela ação de Deus, eles foram divinamente separados para a salvação. Nós somos esse povo, separado para a salvação. Isso deve ser, queridos, motivo de nosso constante louvor a Deus. O fato do nosso Senhor ter nos resgatado das trevas para a sua maravilhosa luz.
Ainda assim, a mensagem da cruz é poder de Deus, mas é também sabedoria de Deus. Verso 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ainda que para alguns essa mensagem pareça loucura, ela é sabedoria de Deus. O plano de Deus é perfeito. Só há uma forma de ser salvo, crendo na mensagem da cruz, na morte de Cristo por nós. Não dependemos de sabedoria do mundo, riquezas, forças ou mesmo amizades ou qualquer outra coisa, queridos. Somente pela fé. E a fé verdadeira é aquela então que é depositada em Jesus Cristo. Não depende daquilo que nós fazemos, mas daquilo que Cristo fez. Aquilo que nós somos incapazes de conquistar, Ele conquistou. A mensagem da cruz tem a sua força reconhecida somente para os que foram chamados. Verso de número 24, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Para os que foram chamados, ela é reconhecida como contendo uma força e um poder especial. Já a sabedoria do mundo tem a fraqueza oculta aos olhos dos homens sem Deus. Eles não conseguem perceber o quão fraca e tola é a sabedoria desse mundo. Verso 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo usa aqui de uma ironia. O evangelho de Deus, que chamam de loucura, na verdade é mais sábio do que a verdadeira loucura, que é a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus, o evangelho, que mostra um Jesus crucificado na cruz, que os homens zombam, ridicularizam, essa fraqueza de Deus é mais forte do que qualquer filosofia humana, qualquer ideia que o mundo possa nos apresentar. Caminhando para a nossa conclusão, olhando para o momento em que vivemos, temos então essas duas mensagens à frente. De um lado, a mensagem do desespero, da desesperança, da angústia, que nos torna mais ansiosos e pessimistas com o porvir, que é a sabedoria humana. E de outro lado, a mensagem da cruz, que nos traz vida, segurança e esperança no que virá pela frente. O nosso papel como igreja é sermos colunas e baluartes da verdade. Nesse momento, quem está dando a cara aí, de fato, anunciando a verdadeira esperança nos meios online, aí nas redes sociais? É a Igreja de Cristo, queridos. A igreja que prega a verdade, que sabe e entende que a mensagem da cruz é para nós hoje. Somos aqueles a quem o Senhor chamou para anunciar essa mensagem da cruz, anunciar o Evangelho. Aprove a Deus, então, salvar o mundo por esse meio, a pregação da mensagem da cruz. Todos somos chamados, então, a espalhar as boas novas de grande alegria. E você? Tem conseguido se encher de esperança nesses tempos tão difíceis em que vivemos? Ou então, por acaso, você conhece alguém que está, quem sabe, desesperado nesse momento? Ore por essas pessoas. Ore por você também. Mas não fique somente aí na oração. Ligue, mande uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor. A mensagem da cruz é a melhor mensagem que nós poderíamos receber. E é a melhor mensagem que nós podemos enviar. Vamos orar? Querido Deus, que alegria sabermos que somos esse povo, alcançado por essa mensagem tão maravilhosa, a mensagem da cruz, onde o Deus infinito resolve encarnar-se e salvar pecadores. Obrigado. Ó Deus querido, obrigado porque não merecemos, não é pela nossa força, não é pelo que nós fazemos, mas é pelos méritos, pela suficiência, pelo sangue vertido ali na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque somos alvo dessa graça maravilhosa. Sim. E que Deus, uma vez sendo sua igreja,
entendamos o propósito também de anunciar essa palavra, de espalhar a boa nova, de espalhar essa palavra de esperança que o mundo tanto carece e precisa. Ó Deus amado, usa-nos para isso e dê, Pai querido, a todos nós uma semana debaixo da Tua graça, do Teu cuidado, do Teu amor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.